Pronto, pessoal, então, vamos lá. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Klaus Machado Tais, sou professor do curso de Engenharia Civil aqui da Universidade Federal de Pelotas, tá? E venho trazer para vocês aí esse trabalho que é uma proposta de modelo para verificação da condição de aderência de bacias retroanalisada via Beck-Medina, baseado no módulo de reação ao cisalhamento. Então, é um trabalho que nós nos aprofundamos num outro trabalho que nós apresentamos nesse mesmo evento aqui no ano passado, tá? Que é uma continuação desse trabalho que eu vou mostrar para vocês qual é esse trabalho. Bom, então, para contextualizar, então, desde os anos 1960, houve, então, um crescimento na demanda de pavimentação, tanto no tráfego quanto no desempenho dos materiais. Então, nós tivemos que passar dos métodos empíricos, que, ora, vigiam para os métodos empírico-mecanísticos. E a parte mecanística desse método foi fundamentalmente fundamentada na teoria da elasticidade dos meios semifinitos estratificados de Burmester, tá? No qual essa é um modelo de simulação de pavimento que assume uma série de hipóteses, e uma das hipóteses que nós temos que assumir é a forma como as camadas aderem. Então, nós temos duas opções: camadas aderidas, ou seja, camadas que relativamente deslizam umas sobre as outras, e a segunda hipótese é a de camadas aderidas, que são camadas fixas grudadas umas nas outras, tá? Mas essa questão não é meramente uma escolha que tu deves pôr no teu projeto inicialmente e depois seguir com ela, mas sim é um parâmetro que, segundo várias literaturas, é importante, pode decidir em questões de vida útil de pavimento, como nessa primeira citação aqui, tá? É um parâmetro de projeto, tá? Não é uma escolha do projetista, mas um parâmetro que tu tens que medir no campo, tá? E esse parâmetro, existe literatura bem recente que mostra, né, que não é uma coisa tão fácil de se medir, tá? E ainda existe alguma dúvida, isso digamos assim, um assunto bem ainda não tão claro, tá? E um dos indícios que mostrou isso aí foi justamente esse trabalho que eu falei para vocês, que nós apresentamos ano passado, do Oliveira, que conseguiu retroanálises no qual algumas bacias se adequavam melhor à condição aderida e outras à condição não aderida. Então, visando continuar esse trabalho e esclarecer essa questão da aderência de camadas que não está bem definida ainda, então o nosso objetivo aqui, a nossa proposta é investigar melhor isso, propondo um modelo de verificação da condição de aderência das camadas através desse módulo de reação ao cisalhamento de Goodman de 1968, Goodman e outros, tá? Que nós vamos fundamentar na nossa revisão bibliográfica. Bom, basicamente a revisão bibliográfica das informações que nós precisamos foram o conceito de aderência entre camadas, tá? Então existem duas citações aí que falam como a condição de camadas aderidas e não aderidas se comportam. Então a literatura mostra, os modelos mostram que existe uma sensível diferença da distribuição de tensões quando tu adotas um modelo ou outro para tua análise mecanística, seja em softwares ou em retroanálise, tá? Existe uma série de fatores que influenciam no campo, por exemplo, questão de adesão, como, por exemplo, pintura de ligação entre base e subbase, ou atrito entre essas duas camadas, dada a irregularidade da camada de base. Então, são dois fatores que influenciam, segundo a literatura. A literatura também fala que, preferencialmente, se escolhe condição não aderida para análises do tipo mecanística, né? Retroanálise ou análises mecanísticas, tá? Então, essa é a parte de aderência. A parte que nós vamos utilizar aqui, que nós vamos fundamentar e explicar o nosso trabalho, são com base nos parâmetros de forma de Fonseca e outros desenvolvidos, sugeridos aqui por nós na Universidade Federal de Pelotas, que consegue, digamos, descrever bacias deflectométricas com 3 parâmetros. Então, além da deflexão máxima, tem a área normalizada, que é a área sobre esse eixo aqui. Então, nós temos o eixo Y, que é a deflexão, dividido pela deflexão máxima, e o X aqui, que é o X, a distância do sensor, dividido pela distância do sensor máximo. Então, a área aqui é a área normalizada, e o coeficiente N de Albernaz é o ajuste da bacia deflectométrica
e tem aquele coeficiente N. Então, isso que nós chamamos de N de Albernaz. Então, aqui a fórmula da área normalizada, se vocês têm sensores bem distintos, calculada pelo método dos trapézios. Tá? E o módulo de reação de Bultmann, tá? Nada mais é que a tensão de cisalhamento máxima em uma superfície dividido pelo deslocamento relativo que essa, digamos, essa peça onde essa tensão está sendo aplicada sofre, né? Então, nós temos valores de referência. Então, com essa tensão, quando esse módulo é igual a zero, é uma condição de deslizamento entre camadas. Então, simula camadas não aderidas. E quando esse módulo é infinito, não existe um deslizamento, ou seja, o ΔX igual a zero, esse K é igual a infinito. Porém, esses são valores extremos, teóricos. Existe aqui uma citação, uma referência que fez essa medida em pavimentos e achou que para camadas aderidas esse módulo teria que ser maior ou igual a 100 megapascal e para não aderidas menor ou igual a 0,1 megapascal. Então, com essa base teórica, tá, nós vamos para a nossa metodologia. Então, nós tentamos ver isso aí para vários tipos de bacias e vários tipos de pavimento. Então, simulamos 27 tipos de pavimento com espessuras de revestimento, base e subbase aí definidas. E formas de bacia deflectométricas, simulamos 55 formas de bacias deflectométricas descritas pela sua área normalizada entre 0,1 e 0,9 e valores de N de Albernaz de 0,25 até 2,75. Então, com essas combinações, temos 55 bacias e que multiplicadas pelas 27 combinações de espessuras, nós temos 1.485 retroanálises, considerando condição de camadas aderidas. Então, fizemos essa retroanálise do Beck-Medina, tá? Utilizamos esses módulos sementes para todas as bacias, independente da forma e das espessuras, tentando uniformizar o resultado. Tá? E com os resultados dessas retroanálises, fomos fazer análise mecanística no software WinJuleia, simulando o mesmo carregamento de placa de FWD, que nós estávamos simulando uma ação de um FWD sobre um pavimento, né? E no qual nós nos interessamos em estudar a interface revestimento base. Então, naquela interface, numa espessura de 0,1 milímetros, nós medimos, então, uma série de parâmetros de 1 em 1 centímetro, desde o centro da carga até 40 centímetros adiante, para ter uma descrição bem detalhada daquela interface. Tá? E o modelo que nós utilizamos está ilustrado aqui. Então, aqui vocês veem o pavimento. Tá? Então, nós damos um foco neste quadradinho aqui, e essas figuras aqui maiores são digamos, esses quadradinhos no qual a gente obteve tensões ali naquela interface amarelinha que a gente ilustra de 0,1 milímetros. Obtemos deslocamentos também nos extremos da interface, de modo a tentar buscar variáveis que simulassem esse efeito de cisalhamento dessa penúltima para essa última figura. Tá? Então, nós colhemos dados do WinJuleia para chegar nesse deslocamento e nessa força de cisalhamento através de um formulário que é mostrado lá na nossa publicação, no qual nós assumimos essas hipóteses aí de não variação de tensões dentro da interface, digamos, a interface a 0 e a 0,1 milímetros da interface paralelas, tá? Uma série de hipóteses que nós assumimos. Bom, e para mostrar a qualidade dessas bacias, nós criamos esse índice de qualidade de bacia, que nada mais é um índice que mostra o quão perto a bacia está da condição teórica, que seria o K igual a infinito e o erro de retroanálise igual a zero, né? Que seria, então, o enquadramento perfeito na teoria das camadas elásticas. E aqui também um outro parâmetro de estudo, que é o MR3D, que é o módulo ponderado do pavimento, que leva em conta módulos das 3 camadas e suas espessuras. Bom, então, nos resultados de retroanálise, então, essa tabela mostra para vocês alguns resultados, tá? Vocês vão poder ver aí que tem resultados com valores de módulos, assim, que não condizentes com materiais reais, mas isso já era esperado, porque nós estamos testando condições, além de condições reais, algumas condições extremas mais teóricas, buscando, então, fundamentar teoricamente esse nosso modelo, tá bom?
Então, tem aí tem resultados variados de maior erro, menor erro, maior índice de qualidade, menor índice de qualidade. Aí na tabela vocês podem identificar. Bom, e o que nós fizemos é o seguinte, então, nós fizemos, então, funções de distribuição acumulada, o índice de qualidade da bacia, ou seja, o quanto elas se adequam à condição teórica, tá? E dá para ver aqui que as bacias de área normalizada maior são as que têm essa curva mais para a direita, ou seja, os de índice de qualidade de bacia menor. E à medida que tu vais diminuindo a área normalizada, ou seja, a tua bacia vai ficando cada vez mais funda, onde tem a carga e o resto não, tá? Esse índice de qualidade vai baixando. Ou seja, então as bacias de área normalizada tendem a se adequar mais à condição aderida, que é a condição que nós estamos tomando aqui como referência. Tá? Aqui é uma análise do N, tá? Não é tão importante, eu não vou falar, já me passei aqui no meu tempo. E outra coisa que a gente analisou é uma relação entre o módulo do pavimento, através do EMR3D, e do módulo do subleito, onde nós construímos áreas dentro de um gráfico com 90% de chance de vocês caírem com os valores de módulos. Tá? Então, nós separamos essa análise em índice de qualidade das bacias, então, desde bacias melhores, com índice de qualidade igual a 9, decrescendo aqui a qualidade até vocês chegarem com um índice de qualidade menor do que 7. E o que dá para ver aqui nos resultados são essas áreas que esse azulzinho aqui, que é o índice de qualidade maior, tá? Tende a dar um resultado esperado, ou seja, vocês têm um módulo de pavimento maior que, obviamente, do subleito, que é o que se espera de uma estrutura de pavimento. À medida que vocês vão baixando esse índice de qualidade, ou seja, a bacia vai, digamos, divergindo da condição teórica, né, que é erro de retroanálise zero e módulo de reação infinito, vocês estão vendo que essa relação ela começa a se inverter. O resultado ele começa a ficar, digamos, vocês têm um subleito mais rígido e um pavimento não, que é típico de área normalizada pequena. Tá? Então, todo esse contexto corrobora a pesquisa que nós falamos do Oliveira, tá? Que mostra que para bacias agora com índice de qualidade medido maior do que 9, a gente tem erros de retroanálise na condição aderida menores do que na condição não aderida. Né? Então, digamos, associando, digamos, o bom resultado da retroanálise às bacias que têm um índice de qualidade maior. E o contrário ocorre nesses pontinhos laranjas aqui, que é o índice de qualidade menor do que 7. Tá? Então, como conclusões, a gente viu que as bacias de índice de qualidade maior são as que têm maior área normalizada. Então, para essas condições, nós mostramos um indício que a condição aderida é a mais adequada, contrariando o que diz a literatura. Tá? Bom, aqui uma análise do N não é tão importante, tá? E essas bacias de maior índice de qualidade, elas tendem a resultar uma estrutura de pavimento mais, digamos, que a gente sabe, né? Que a gente tem comumente, né? Módulo de pavimento maior e módulo de subleito menor, e à medida que esse índice de qualidade vai baixando, tá? Isso aí tende a se reverter. Bom, e daí nós temos algumas sugestões para pesquisas futuras, tá? Verificar, melhorar a base de dados, verificar, testar esse mesmo modelo em outros programas, em outras situações e pegar dados reais para fazer esse mesmo teste para ver a eficiência desse modelo. Tá, pessoal? Então, essas foram as referências. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpe se foi muito corrida a minha apresentação, passei do tempo. E fico à disposição aí para questionamentos. Tá, pessoal? Só que eu não estou escutando o pessoal da Arena, não estou escutando direito, tá? Não sei o que acho que é o som do meu computador aqui. Obrigado aí, Paulo. Então, a gente passa, parabéns pelo trabalho, a gente passa